Oi gente, eu sou o Mike e esse canal é um registro da minha evolução como artista digital. Bom, no vídeo de hoje eu vou dar um mini tutorial para vocês que estão começando a arte digital ou estão pensando em começar e estão um pouco confusos. Aqui eu não vou falar de um aplicativo específico, tá? Mas o que eu vou mostrar serve para basicamente todos os aplicativos. Embora esses aplicativos tenham as suas diferenças, principalmente em relação à nomenclatura de algumas coisas e lugar onde ficam as ferramentas, o conceito de desenho digital ele vai ser o mesmo em todos os aplicativos em relação a o que é camadas, como funcionam, os brushes, o que você pode fazer em relação a estabilizar o seu traço e etc. Então eu vou mostrar aqui para vocês algo mais básico, tá? Temos vídeos aqui específicos de tutoriais dos aplicativos, como por exemplo, tem um tutorial do Clip Studio, tem tutorial de Infinity Painter e já fiz vídeos aleatórios sobre aplicativos como Medibang, Autodesk, Ibis, então eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês tenham interesse em algum aplicativo específico, mas o que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje é uma introdução à arte digital para quem está pensando em começar ou quem ainda está assim bem no zero e um pouco perdido, tá bom? Bom, então vamos lá, eu vou passar aqui para vocês 10 conceitos básicos para quem está querendo começar no desenho digital. Lembrando de novo que, se você já desenha no digital, já desenhou alguma vez, provavelmente você já conhece esses conceitos que eu vou apresentar aqui, tá? Mas eu vou começar do zero, do básico, porque tem gente que ainda nunca pegou num aplicativo de desenho para saber o que é cada coisa. Então eu vou começar bem básico mesmo, tá bom? Bom, eu estou usando aqui o aplicativo Infinity Painter para ilustrar as coisas que eu vou dizer, mas tudo isso que eu vou falar se aplica para todos os aplicativos. Os conceitos são bem parecidos, mas de qualquer forma eu vou abrir aqui alguns outros aplicativos para mostrar para vocês aonde estão essas informações. Eu não consigo mostrar cada aplicativo de desenho digital que tem, então eu vou mostrar principalmente o Infinity Painter porque ele é mais fácil de entender. Bom, vamos lá. Primeiro vamos criar um arquivo do zero. A gente tem aqui tela em branco. Todos os aplicativos têm ali o lugar para você configurar o arquivo que você vai querer criar. Então, no caso aqui, a gente tem, por exemplo, no Infinity Painter, essa opção de você verificar aqui nas pré-definições o tamanho do arquivo que você quer. Então, a gente tem aqui tamanhos de folha, A2, A3, A4. Se você não tem muita certeza do tamanho que você quer, eu, particularmente, recomendo que você use o tamanho A4, que é o tamanho de uma folha sulfite normal, para você ter mais ou menos uma ideia, caso você, sei lá, queira imprimir o desenho que você fez. Então, use um tamanho A4. Outra coisa muito importante é esse lance aqui de PPI ou DPI, dependendo do aplicativo que você for usar. Isso aqui é importante por quê? Porque essa quantidade aqui de DPI vai definir se o seu arquivo vai ter uma boa definição ou não. Então, se você criar um arquivo com pouco DPI, com, sei lá, 150, por exemplo, quando você for fazer o seu desenho, talvez ele fique ali muito pixelado. O que isso quer dizer? Vai ter pouca definição, vai ter pouco detalhe. Então, eu recomendo que se você for usar um tamanho A4, você deixe aí a medida de 300 dpi ou ppi, dependendo do aplicativo que você for usar. Bom, esse daqui é o Ibis Paint, é um outro aplicativo de desenho digital. E para você criar um arquivo novo, você clica aqui em mais. E aí você tem aqui a opção de criar o tamanho do seu arquivo. Ele já te dá aqui alguns modelos, igual o Infinity Painter também dava alguns modelos prontos para você. Então aqui basicamente você pode dar um OK direto porque ele já está no tamanho A4. Então todo aplicativo dá para você fazer isso. Escolher o tamanho do seu arquivo, geralmente um tamanho A4 ou um tamanho maior se você quiser. Alguns aplicativos já têm ali a pré-definição para você utilizar o tamanho do Instagram, porque muitos artistas, muitos ilustradores criam ilustrações e projetos para as redes sociais, que no caso é o Instagram, que é mais utilizado com imagens. E ali uma definição ideal para essa rede social. Então é bem fácil isso de você criar o seu arquivo, mas não esqueça de usar 300 dpi pelo menos, senão vai perder a qualidade. Bom, o conceito de número 2 é em relação às camadas. Afinal, o que é camada quando a gente está falando de desenho digital? Bom, as camadas são mais ou menos como folhas de papel que você vai ali desenhando e elas estão meio que sobrepostas. Quando a gente está falando de desenho digital, essas camadas são interessantes porque você pode fazer ali o seu rascunho e depois numa camada nova você cria a sua line art e eu vou mostrar isso agora para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui o meu sketch, ou seja, o meu rascunho. Isso está nessa camada aqui embaixo que está vermelhinho ali marcada. Eu usei essa camada para fazer o meu rascunho. Quando você vai passar isso a limpo, você precisa criar uma camada em cima dessa camada aqui. Ou seja, você vai colocar uma folha, entre aspas, em cima dessa folha onde você fez o seu rascunho. Porque o que vai acontecer? Se você fizer a sua line art, passar limpo na mesma camada, o que vai acontecer é que as duas vão ficar visíveis. Então você vai ter
É como se você tivesse passado a limpo na mesma folha e não vai conseguir apagar o rascunho. Eu acho que deu para entender o que eu tô querendo dizer. Daí eu tenho aqui a camada onde eu fiz a line art. Então aqui eu tenho a line art quando eu passei a limpo, e aí o que vai acontecer é que você pode deixar essa camada mais visível, menos visível, ou você pode simplesmente deixar ela invisível. Então a gente passou a limpo, a camada limpa está aqui, e eu deixei invisível a camada onde estava o rascunho. Além disso, a gente também tem aqui as cores. Essa camada onde eu fiz as cores é uma camada separada. Por quê? A gente vai separando cada coisa que a gente faz no desenho digital, porque justamente essas camadas elas servem para ajudar nesse processo de organizar a nossa ilustração. Lembrando também que quanto mais camada você cria, dependendo do aplicativo que você usa, mais pesado vai ficando o seu arquivo e talvez o seu aplicativo comece a dar umas travadas, mas isso depende muito do seu excesso de camadas. Para ilustrações básicas que eu crio, por exemplo, eu não faço mais do que 15, 20 camadas, mas tem ilustrações muito complexas, como realismos e tudo mais, que as pessoas chegam a usar 100, 150 camadas, porque cada coisa eles fazem num lugar separado. Então eles fazem o rascunho, faz a line art, faz a cor, às vezes eles separam por parte do corpo, separa o cenário no fundo, separa camadas de luz e sombra, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, essas camadas elas servem para facilitar essa questão, mas então vocês precisam se lembrar de sempre verificar se vocês estão utilizando a camada certa, porque senão o que vai acontecer é que você vai tá passando a limpo ali o seu desenho, e quando você perceber você está fazendo em cima do seu rascunho, e aí não tem como corrigir isso. Infelizmente é uma coisa que não dá para fazer. Se você fez a line art na mesma camada que você já fez o rascunho, você vai ter que começar do zero, porque não tem como você restaurar isso, tá? Alguns aplicativos têm a opção de você colocar aqui numa pastinha, você consegue organizar as camadas bonitinho, tem outros aplicativos que você não consegue organizar por pastas, então cada aplicativo vai ter ali a sua questão, mas esse lance de camada funciona igual para todos. Camada é uma folha de papel e cada camada é uma folha diferente, onde você pode criar ali uma parte diferente do seu desenho. Bom, também dá pra gente falar aqui um pouquinho sobre tipos de camada. Então, se você clicar aqui, todos os aplicativos, eles têm esse tipo de camada. O que isso significa? A gente está aqui usando uma camada normal, mas se você clicar aqui em cima, tem uma série de outros tipos de camada. Cada tipo desse aqui dá um efeito diferente. Então, por exemplo, geralmente, todos os ilustradores não. Geralmente, o que é mais utilizado para quando a gente vai fazer a parte da sombra no desenho é essa camada de multiplicar. E geralmente ela está como multiplicar na maioria dos aplicativos. Então, você pode testar o Clip Studio, o Ibis Paint. Essa camada que a gente usa para fazer sombra, chamada de multiplicar ou multiply, ela geralmente está com esse nome mesmo em todo aplicativo. Já as camadas de luz, aí tem algumas variações. Então, por exemplo, aqui no Infinity Painter a gente tem clarear, tela, variância de cores. No Clip Studio a gente tem Add Glow, então tem Overglow, tem nomes diferentes. Mas isso são coisas simples que dá para você ir testando e descobrindo gradualmente, mas é bem tranquilo. Porém, todos os aplicativos de desenho digital tem essa questão de você colocar aqui um tipo diferente de camada, porque ele faz um efeito diferente na cor que você está utilizando ali no seu desenho. Então aqui, por exemplo, a gente tem a opção normal. Se eu clicar aqui em opção multiplicar, vocês vão perceber que deu uma escurecida. Por quê? Porque essa camada ela tem um efeito para deixar mesmo parecido com o efeito de sombra. Bom, o terceiro conceito básico que eu quero trazer para vocês é o conceito de brushes. O que é brush? O brush nada mais é do que o tipo de lápis que você vai utilizar. E, de novo, isso varia de acordo com o aplicativo que você está utilizando. Aqui no Infinity Painter, que é o que eu estou usando porque é mais fácil de vocês entenderem mesmo, tem, por exemplo, aqui lápis, canetas, brilho, aquarela, pulverizador, diversos. Então, dentro de cada aplicativo, vão ter brushes diferentes. Alguns aplicativos permitem que você importe brushes de outros lugares. Por quê? Por exemplo, se eu vier aqui na opção de lápis, eu tenho, por exemplo, esse lápis HB Pencil. Vamos colocar aqui ele, vou aumentar o tamanho, colocar uma cor que chame mais atenção para vocês enxergarem melhor. Então tá aqui, ele faz esse efeito. Vocês estão conseguindo enxergar aí. Ele simula mesmo o efeito de lápis. Vamos supor que no aplicativo Clip Studio não tem esse brush aqui. Então, alguns aplicativos permitem que, por exemplo, eu pegue esse brush, que é tipo um lápis, e leve para lá. É como se eu estivesse tirando um lápis de um estojo e colocando em outro. Então, é basicamente isso que eu estou fazendo. Mas não é todo aplicativo que permite
que você importe o brush do outro aplicativo. Daí, nesses casos, o que a gente pode fazer é procurar por brushes parecidos, porque querendo ou não, a gente tem aqui os brushes de lápis, caneta, brilho, aquarela, etc. Os aplicativos têm isso. Se você for lá no Clip Studio, tem lá os brushes de aquarela, brushes de pincel, brushes de marcador, brushes de guache. Então, tem essas variações, essas mudanças, mas mesmo que você não consiga levar ali o seu pincel, o seu tipo de lápis, o tipo de caneta que você está usando naquele aplicativo para o outro aplicativo, provavelmente vai ter um tipo de brush bem parecido. Eu digo isso porque algumas pessoas começam a desenhar no aplicativo e gostam de finalizar em outro. Então, fica estranho você começar com um tipo de lápis e finalizar com outro, que seria mais ou menos o equivalente a isso nos brushes aqui, que são os pincéis do aplicativo. E a grande maioria desses aplicativos também permite que você tanto crie quanto importe novos brushes. Por exemplo, aqui no Infinity Painter, se você clicar no mais, você clica aqui em comunidade e ele vai levar você para uma abinha onde tem esses trocentos pincéis que são criados pela comunidade do próprio Infinity Painter. Você pode baixar esses pincéis aqui e levar para o aplicativo. Ou você pode clicar no mais e criar ali o seu próprio pincel. Então, todos os aplicativos, a grande maioria, na verdade, né, permitem que você faça isso. E então, é uma coisa simples de entender. E aí, a gente tem aqui também a borracha, que tem o mesmo efeito que uma borracha no papel. Ela apaga basicamente tudo que você faz. A diferença é que a borracha no papel só apaga lápis, e aqui a borracha apaga absolutamente tudo. Então, é mais ou menos isso. Bom, o quarto conceito básico que eu vou mostrar para vocês é o conceito de copiar e colar e espelhar ali o que você está fazendo. Então, eu vou tirar aqui o efeito das cores e a gente vai utilizar aqui na Line Art. Vamos supor que eu queira aqui copiar a cabeça dessa personagem. Então, eu clico aqui nessa ferramenta de seleção. Vou dizer de novo. Essas ferramentas podem estar com nomes diferentes em outros aplicativos, mas a funcionalidade é a mesma. A ferramenta de seleção, ela tem em todos os aplicativos, Krita, Clip Studio, Ibis Paint, Medibang. Então você vai clicar aqui na ferramenta de seleção e você vai selecionar a área que você quer copiar, por exemplo. Aqui a gente tem a cabeça e o cabelo. Ah, mas a gente está copiando você selecionou pedaço a mais. Não tem problema, porque a gente pode depois apagar isso que ficou a mais. No Infinity Painter, você vem aqui em duplicar. Outros aplicativos, talvez esteja escrito copiar e colar, ou recortar e colar. Aqui embaixo, a gente tem a opção de duplicar. Daí, se você clicar aqui, o seu desenho agora está duplicado aqui na cabeça, no rosto da personagem. Eu vou tirar aqui a visibilidade da camada de baixo, para poder vocês entenderem. Ó, viu? A gente copiou esse pedaço aqui. O lance das camadas está aqui. Eu vou até arrastar aqui para vocês enxergarem que a gente copiou. Está copiado isso daqui. O olho não copiou porque o olho está em outra camada, não está na mesma camada aqui. Então, a gente copiou aqui esse pedaço e eu vou trazer ele de volta para cá. Agora, eu vou tirar a visibilidade daqui de baixo para ficar mais fácil de vocês entenderem. E agora, se você quiser, por exemplo, espelhar para o outro lado, eu já vou explicar o porquê. Você clica aqui na ferramenta de seleção. No Infinity Painter, você vai clicar aqui e ele espelha... Opa, deixa eu tirar esse aqui. E ele espelha ali a sua ilustração, a sua arte. Para fazer isso de volta, é só apertar de novo. Outros aplicativos, como por exemplo o Clip Studio, eu já vou mostrar para vocês como que faz. Bom, aqui no Clip Studio, para você fazer esse processo de copiar e colar, você tem que vir aqui, ó, de novo, na ferramenta de seleção, que eu já tinha dito que tem todo o aplicativo. Aí você seleciona aqui a parte onde você quer copiar e colar. Depois que você fizer isso, ele vai aparecer essa caixinha aqui embaixo para você. Aqui em cima tem a opção de copiar. Se você clicar em copiar e colar, ele automaticamente já criou aqui para você uma cópia. Se você vier aqui nas camadas, você vai perceber que já tem uma camada aqui em cima. Aqui em cima já tem uma camada que é exatamente a cópia que a gente acabou de fazer. Então, se eu vier aqui e clicar em selecionar, eu posso aqui arrastar. Vocês vão perceber que eu de fato dupliquei aqui a minha ilustração. Para fazer aquilo que eu tinha mostrado lá no outro aplicativo de espelhar, você vem aqui em editar, você vem aqui em transformar e flip horizontal. E aí, ele virou o personagem para o outro lado. Dá para perceber que ele espelhou aqui para o outro lado? Eu acho que dá. Então, é mais ou menos isso aqui. E por que isso aqui é bacana? Bom, essa ferramenta é legal porque, por exemplo, se a gente estiver aqui desenhando olho, obviamente, é muito difícil de desenhar o olho idêntico, um idêntico ao outro, no caso. Então, o que você pode fazer? Se você desenhou aqui o seu olho e você desenhou um só e agora você quer fazer o outro igual, você pode vir aqui na ferramenta de seleção, fazer todo esse processo de selecionar essa área, vir aqui embaixo em duplicar
Você vem aqui embaixo em duplicar. E aí agora você pode vir aqui e espelhar. E você simplesmente arrasta aqui a sua arte e pronto. Você conseguiu criar olhos iguais. Então essa ferramenta aqui de copiar e colar é bacana para algumas funções específicas. Você pode fazer isso com o olho, você pode fazer isso com as mãos, com as pernas. Então é bacana você saber, você ter noção desse lance de copiar e colar, justamente para você utilizar essas ferramentas da melhor forma possível. E depois você junta as camadas e pronto, agora tá os dois olhos na mesma camada, tudo certo. Para fazer essa ilustração, eu usei como referência uma arte de uma ilustradora do Instagram que ela fez um desafio de Draw This in Your Style, que significa que a gente pode refazer um desenho dela no nosso estilo, e aí eu tive que trazer para cá a referência. No caso, o aplicativo Infinity Painter permite que eu coloque aqui essa caixinha de referência do lado. Outros aplicativos também permitem que você coloque essa caixinha de referência, mas o que eu vou mostrar agora é o conceito básico de importar imagens para o seu aplicativo. Então, eu vou deixar aqui, não visualizarem, e a gente vai agora importar essa imagem da minha galeria. Por que isso é legal? Porque quando você vai desenhar, se você quer, por exemplo, usar uma pose, usar uma referência, você pode trazer direto a referência para o seu aplicativo, tanto com essa caixinha flutuante que fica aqui fora, ou você pode simplesmente trazer como uma camada, caso o seu aplicativo não tenha essa função aqui de deixar a referência penduradinha do lado. Vamos lá, aqui no Infinity Painter, por exemplo, a gente clica aqui nesses 3 pontinhos, a gente clica em importar e galeria, e aí ele vai abrir a galeria do meu tablet, que é onde eu tenho aqui as minhas fotos. Então aqui na minha galeria eu posso clicar aqui na imagem que eu quero importar e ele vai trazer para o aplicativo. No caso do Infinity Painter, ele vai aparecer essa caixinha aqui para você importar como uma camada ou como referência. Como camada vai ser aquilo que eu já expliquei para vocês, que ele vai colocar como se fosse uma folhinha ali no meio dos seus arquivos. Como referência é naquela caixinha flutuante que tinha aparecido ali do lado. Mas, de novo, essa caixinha aparece em alguns aplicativos, tá? Caso você queira trazer direto para o seu aplicativo como uma camada, aí você pode simplesmente selecionar como uma camada e tudo certo. A imagem está aqui agora no meio das suas imagens, no meio das suas camadas. Então, se você vier aqui do lado, e você clicar nas imagens aqui, você vai perceber que essa foto, que é uma foto que a gente pegou, ela está agora aqui como uma camada. Então, se eu tirar aqui a visibilidade, ela some, se eu trouxer de volta, ela aparece. E eu posso usar essa camada aqui para simplesmente copiar por cima. E copiar por cima eu digo só para você estudar, porque não é para você ficar copiando ilustração de outras pessoas, porque isso não é ético, não é legal, é criminoso em alguns casos se você utilizar de forma comercial, então não é legal, tá? Agora, aqui no caso, é um desafio de Draw This in Your Style, então desenhe isso no seu estilo. Então, não tem nem sentido porque de eu copiar por cima. Mas estou mostrando para vocês que, caso você queira desenhar uma pose e você não está conseguindo fazer isso só com uma referência, você pode tirar uma foto sua de você mesmo e importar a foto com a pose que você quer para o aplicativo. E aí você desenha em cima da sua própria pose. Então isso aqui é muito legal. No caso aqui a gente tem essa imagem que a gente pode diminuir a opacidade e copiar por cima. No caso aqui eu estou falando de uma foto sua. Não copie ilustração de outras pessoas, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês. Mas caso você queira, por exemplo, utilizar ela só como referência, ao invés de deixar ela desse tamanhão, você pode clicar ali na ferramenta de seleção e diminuir o tamanho dela. Daí você deixa penduradinha ali do lado e você faz a sua arte aqui no meio. Então isso dá para você fazer em todo o aplicativo. Você importa uma imagem para cá e você coloca ela no cantinho para poder você desenhar ali usando a pose como referência para você. Bom, o sexto conceito é como colorir no digital. Você tem duas opções. Você pode simplesmente usar o balde de tinta que a gente tem aqui. Esse balde de tinta tem em todo o aplicativo. Você clica aqui, você tem aqui as cores que você quer pintar. Você vem aqui para a cor que você quer usar. E aí você clica aqui dentro do lugar onde você quer desenhar e pronto, você coloriu. Mas dependendo do tipo de trabalho que você quer fazer, dependendo do aplicativo que você está utilizando, talvez essa função não seja a mais bacana. Ou, por exemplo, se você vai pintar uma parte bem pequenininha ali da sua ilustração, talvez não fique bem preenchido. Então, o que dá para fazer? Você pode utilizar um brush, uma caneta, no caso, um lápis, o que você preferir. E aí você vem e manualmente você vem pintando. Aqui, por exemplo, está um tamanho muito pequeno, então você pode crescer o tamanho do brush e pintar. Então,
dá para você fazer isso, é para pintar as duas formas. O balde de tinta acelera o seu processo, obviamente, mas dá para você fazer isso com o brush também. Lembrando sempre que quando você estiver pintando, colorindo, você tem que ter certeza de que você está fazendo isso numa camada embaixo da camada da line art. Porque se eu fizer isso na camada da line art, vou mostrar para você o que acontece. Se eu começar a colorir na camada da line art, a cor vai cobrir. Se eu fizer isso na camada errada, é isso que acontece. Se eu colorir na camada de baixo, o que vai acontecer é que você vai conseguir enxergar a cor exatamente embaixo desse desenho, na folha de baixo, por assim dizer. Bom, como você pode salvar o seu arquivo? Aqui no Infinity Painter, você clica aqui e clica em exportar. Então, você vai exportar aqui o seu arquivo, seja em tamanho em PNG, JPEG, o tipo de arquivo que você preferir. Então, é bem fácil de fazer isso. Vou mostrar agora no Clip Studio, onde você vai para importar o seu arquivo, que também é uma maneira fácil de você entender. Vou mostrar agora aqui no Clip Studio como você faz para exportar o seu arquivo, mas também é fácil. Bom, a gente tem aqui a arte pronta, então no Clip Studio você vai vir aqui em File, que é arquivo, você vem aqui em exportar como uma única camada ou salvar duplicado. E aí você salva duplicado em PNG, JPEG, o tipo de arquivo que você quiser. E aí ele vai te dar aqui essa caixinha, onde você vai clicar em salvar, prontinho. Então a gente tem aqui a opção de exportar, que vai mandar direto para o seu tablet. Ou você tem a opção de compartilhar, de share, compartilhar. E aí você vai mandar isso daqui para a sua nuvem ou Google Fotos. Então é bem fácil também. Vou mostrar agora no Ibis Paint para vocês terem mais uma noção, mais uma ideia de como funciona em outros aplicativos. Daí está aqui a sua ilustração. Você pode clicar aqui em compartilhar e aí você pode transferir como um PNG, JPEG e etc. Todos esses tipos de arquivos que tem aqui. Então, dá para fazer isso em todo aplicativo, é bem simples. Eu estou usando mais o Infinity Painter como referência porque para mim é um aplicativo que é mais intuitivo, então está mais claro o que eu estou querendo dizer. Então, eu estou usando por isso. Bom, a oitava dica que eu dou para vocês é que vocês façam o sketch numa cor diferente da sua line art. Então, por exemplo, a gente tem aqui o sketch. Esse sketch eu fiz em vermelho. Além disso me ajudar a não me perder, não acabar fazendo o meu processo de line art na mesma camada do rascunho, também fica mais fácil de visualizar. Por quê? Porque a partir do momento que a minha line art está da mesma cor e o sketch, que é a camada de baixo, fica difícil de você perceber o que você está fazendo. Por exemplo, eu vou pintar aqui essa camada, pintar ela de preto, e aí vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. Essa camada é o rascunho, e aqui está a line art. Estão percebendo que a cor é muito parecida? Então fica muito ruim para você passar limpo. Por isso, é melhor que você mantenha o seu rascunho numa cor diferente. Ou você faz o seu rascunho em preto e passa limpo em vermelho ou em azul, ou o contrário, você faz o seu rascunho em vermelho, azul, verde, e quando você for passar limpo, aí você passa o preto, porque fica muito mais fácil de ver o que você está fazendo dessa forma, tá? Bom, o nono conceito básico, que é muito importante, é em relação ao estabilizador. Quando eu comecei desenho digital, uma das coisas que mais me frustrou foi que quando eu comecei a usar o brush ali, o primeiro lápis, o meu desenho estava todo tremido. E eu achava que o problema estava comigo, que eu não sabia desenhar, porque meu traço ficava todo mexendo. Por mais que eu me esforçasse em fazer uma linha reta, o meu traço não ficava reto. Tá? Eu fazia meu traço reto aqui e não saía reto, ficava todo tremido. Isso acontecia porque eu não sabia da existência do estabilizador. Todo aplicativo de desenho digital tem um estabilizador que ajuda o seu traço a ficar mais firme. Então, o estabilizador é o seu melhor amigo quando você está começando a aprender desenho digital. No Infinity Painter, você vai clicar, aqui você tem o brush, se você clicar aqui, você tem essa caixinha aqui embaixo, e você tem aqui esse suavizar. Se você aumentar essa opção de suavizar aqui, ela vai aumentando a estabilidade do seu brush. Então, por exemplo, vamos tamanho bacana. Vamos perceber que agora o traço ele está muito mais estável do que antes. Se eu voltar aqui e colocar a suavidade no 0, vocês vão perceber que não tem esse controle todo em relação à estabilidade do brush. Tá vendo que aqui está mais tremido, aqui está tremido, aqui está tremido. Então, entendam, o estabilizador é o seu melhor amigo. No Infinity Painter está com esse nome de suavizar, mas na grande maioria dos aplicativos está mesmo como estabilizador, não está como esse suavizar, tá? Mas todo aplicativo tem essa opção de você colocar um estabilizador para o seu traço não ficar tremendo. E isso é a melhor ferramenta que você vai
ter para fazer principalmente a sua line art. No esboço, eu até recomendo que você faça sem nenhum estabilizador ou bem pouco, que é para deixar o seu traço mais livre. Mas na hora de passar ali a limpo, de fazer a line art, suba o estabilizador ao máximo se for o seu caso. Mas aumente o estabilizador, porque isso vai garantir que o seu traço não fique tremido e assim você não vai ficar frustrado com o seu desenho. Bom, a minha 10ª e última dica é que você teste vários aplicativos de desenho digital. Principalmente artistas iniciantes precisam usar vários aplicativos diferentes, porque é o que eu falei. Eles têm basicamente a mesma função, mas dependendo ali do layout, da forma como está otimizado cada aplicativo, você provavelmente vai se adaptar muito mais a um aplicativo do que ao outro. Eu, por exemplo, não gosto de desenhar no Autodesk Sketchbook, não gosto de desenhar no Medibang, mas eu conheço artistas que utilizam esses aplicativos e fazem artes incríveis. Então, assim, é uma questão mesmo de adaptação. Eu recomendo muito o aplicativo Infinity Painter para quem está começando do zero na arte digital, porque ele para mim é o mais intuitivo, é o mais fácil de entender o que significa ali cada coisa, o que cada ferramenta faz, então eu recomendo esse aplicativo. Mas você pode testar o Ibis, o Medibang, o Autodesk, o Krita, o Paint Tool Sai, o Fire Alpaca se você estiver usando no computador, Clip Studio, Photoshop, então tem uma infinidade de aplicativos. Teste o máximo que você conseguir, porque aí você vai ter uma noção melhor de qual aplicativo se adapta mais ao que você quer fazer, ao seu estilo de arte, ao seu nível de conhecimento. Então, é basicamente isso, tá? Lembrando de novo que essas dicas foram dicas para quem não sabia nada de arte digital, é para quem vai começar do zero. E acompanhe aqui o nosso canal e outros canais também de ilustradores, que a gente sempre posta vídeos de dicas de desenho digital. Eu, por exemplo, mesmo tenho aqui tutorial do Infinity Painter, tutorial do Clip Studio. No TikTok eu também vivo dando dicas de desenho digital. No Instagram também eu tenho ali algumas abas que são específicas para dar algumas dicas para vocês sobre os aplicativos. Eu também sempre respondo o pessoal que me manda mensagem na DM perguntando como fazer isso, como corrigir aquilo. Então é isso, gente. Vão atrás do conteúdo. Comecem, testem vários aplicativos e não esqueçam de usar as ferramentas que vocês têm à disposição para melhorar ali o desenho de vocês, porque eu acho mais fácil o desenho digital do que o tradicional, porque o tradicional você errou, você basicamente cagou o seu desenho. E no digital a gente pode corrigir quase tudo, tá? Então, é isso. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês que estão aí pensando em começar desenho digital e tudo mais. E queria dizer também que minhas redes sociais estarão todas linkadas aqui, caso vocês tenham alguma dúvida que eu não deixei aqui mais claro no vídeo, quiser me perguntar no Instagram, por exemplo, mas também se quiser me seguir na Twitch, no TikTok, a gente está em todas essas redes sociais que estão aqui na descrição, tá bom? A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, então eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!